Por aqui começando mais um conteúdo no canal SBTV, eu me chamo Neto, vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões sobre o Bahia por aqui. Antes de complementar o conteúdo, peço seu apoio, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para receber todas as novidades. Seria muito bacana ter você como um novo integrante da família e comunidade SBTV. Inscreva-se, ative todas as notificações e deixe o like antecipado para redirecionar esse conteúdo a mais torcedores tricolores. Seria muito importante chegarmos aos 85 mil inscritos, quem sabe agora nesta semana. Meus amigos, o Biel já se despediu do Bahia. Em breve o Bahia deve também comunicar o empréstimo de Marcos Vitor. O atleta, agora ex-Bahia, comunicou o seguinte: chegou o momento de me despedir e com ele o ciclo que se fecha no Bahia. Foram tantos momentos especiais, triunfos e desafios, que levo comigo com muito carinho. Sempre dei o meu melhor em campo e fui recebido com todo o apoio da torcida e dos companheiros. Agora é hora de seguir novos caminhos, mas o Bahia estará para sempre no meu coração. Agradeço a todos que fizeram parte dessa história e especialmente a torcida, que sempre esteve ao meu lado. Ao Bahia, meu eterno obrigado. Foi uma honra vestir essa linda camisa. Acabei não colocando isso aqui nos últimos vídeos do canal SBTV, mas o Biel já comunicando aí no seu Instagram, né, há 2 dias, esta sua saída para a equipe do Sporting de Portugal. Lembrando que o Bahia mantém 30% para uma futura venda, não 30% do atleta, mas caso ele seja vendido no futuro, o Bahia terá direito a 30% dessa fatia, desse valor. O novo camisa 11 do Bahia será Rodrigo Nestor, de acordo com o próprio clube, em publicação feita na tarde desta quinta-feira. Agora, o meio-campista, que pode atuar também nas pontas, mas é um jogador que preponderantemente no meio-campo é utilizado pelos seus treinadores por onde passou. O Rodrigo Nestor vai receber agora a camisa 11. E aí, falaremos sobre Kaique nesse vídeo, e aí porque eu achei que a 11 poderia ser do Kaique. Mas, enfim, de acordo com a informação do Yuri Santana do canal do Puco, o CSKA Moscou voltou a procurar o Bahia para buscar a contratação do Luciano Juba. Contudo, o tricolor baiano não vai negociar o atleta nessa janela de transferências do começo do ano. A diretoria tricolor nem quis ir adiante nas conversas e encerrou o assunto, dando a negativa ao clube russo. Essa é a segunda vez do CSKA que tenta levar a Juba, né? A primeira aconteceu ainda antes do atleta vestir a camisa do Bahia, mas já com pré-contrato assinado, como o nosso querido Matheus Barbaço trouxe a informação nos últimos meses do ano passado. E também, de acordo com a informação do Yuri, ele procurou apurar a situação do Iago Borduc, que ainda está em transição física, né? Ele teve uma lesão na última temporada, a gente sabe disso, mas ela foi considerada gravíssima. Em alguns casos, inclusive, eles optam, né? Os médicos optam por recomendar uma cirurgia, mas não foi o caso do Iago Borduc. Chegou a treinar em campo em Girona, mas reclamou de incômodo e voltou para a academia. Agora ele segue em transição. Cuidado tem sido triplicado para não voltar e acabar se lesionando novamente. Muito importante porque é um atleta que ele ainda não mostrou que ele pode no Bahia, né? Ele se machucou e teve muito pouco tempo. Claro que ainda se readaptando ao nosso futebol. E mesmo assim eu acho que ele poderia entregar mais. Então o Iago Borduc ainda é uma incógnita em relação à sua posição e o que ele pode entregar no Bahia. E eu confesso que eu torço muito para que ele possa mostrar pra gente que ele realmente pode, quem sabe até ser titular do nosso tricolor de aço nesta temporada. Para a bomba do momento, vamos falar sobre o atacante Kaique, que de acordo com a informação do Vene Casagrande, o atacante de 21 anos de idade está de volta ao Bahia. A operação fechada há pouco e em breve terá o anúncio. Ele pertence ao Grupo City, estava no Sparta Rotterdam da Holanda, e será emprestado ao Bahia, mais uma boa contratação do Bahia. Cara, para quem acompanha aqui o canal SBTV há muito tempo, sabe que a gente discute essa possibilidade há muito tempo, né? Desde o começo do ano passado. Inclusive, eu trouxe essa informação de uma possibilidade de retorno do Kaique ano passado, no comecinho, né? Se eu não me engano, foi no dia 5 de janeiro. O Bahia ainda, né, não tinha essa pretensão emergencial, digamos assim, e a situação é a seguinte: naquela ocasião, naquela época, o atacante ainda estava se recuperando de lesão. Ele teve um LCA, né, no seu joelho, acabou ficando muito tempo fora dos gramados, estava tratando no Manchester City, e aí o grupo optou por um retorno ao futebol europeu. Ele, inclusive, no Sparta Rotterdam, ele tá lá, inclusive, desde o ano de 2024, fez apenas 7 jogos por lá. E acabou que não tem tanta sequência, a temporada agora tá recomeçando e ele não tem tido tanta minutagem assim na equipe holandesa. Como ele pertence ao Grupo City, ao Manchester City, seria uma alternativa importante para repor a própria saída do Biel. Ele é um cara que atua na ponta direita, na ponta esquerda, nas beiradas, e quando ele estava começando a engrenar aqui no Bahia, né? Vocês lembram que ele se machucou na partida contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba em 2023?
era aquele momento que ele tinha sido um jogador que deu uma volta por cima do Bahia. Ele começa bem, começa fazendo gols importantes, mas dá uma estagnada. E aí quando começa a dar uma volta por cima com um gol importante contra o Cruzeiro, sendo importante com assistências, no Bahia ele acabou se machucando nessa partida contra a equipe paranaense. E aí acabou ficando machucado. E existiu esse interesse mútuo do Bahia e do atleta dele poder voltar para cá. E agora o Vene Casagrande traz essa informação. Na época, eu havia entrado em contato com o staff do jogador, que me disse o seguinte: possibilidade de retorno sempre existe, porque ele é jogador do Grupo City. Mas, no momento, a cabeça está voltada para se recuperar de lesão e voltar a jogar. Então, naquela situação, a circunstância mais plausível para aquele momento era ele se recuperar e voltar a ter minutagem no futebol europeu. Mas como no Bahia ele estava começando a mostrar que poderia vingar por aqui, eu acho que seria o caminho ideal para ele poder dar continuidade à sua caminhada, à sua trajetória como atleta de futebol, que eu acho que, infelizmente, foi atrapalhado por essa lesão e ele poderia estar por aqui, por exemplo, tendo um retorno interessante. Mas eu acho que são coisas do nosso futebol, do futebol brasileiro, do futebol mundial, né? A questão das lesões. E acho que o Kaique vai poder ajudar bastante o Bahia nesse retorno aí, já que ele já tá recuperado de lesão, voltando aos poucos. Eu acho que compõe bem esse elenco do Bahia e é um jogador que tem características interessantes, né? Em relação à incisividade, ao drible, à velocidade, né? Ele acho que pode ajudar bastante o Bahia nesse quesito. Lembrando a vocês que pelo Bahia foram 28 jogos, 4 gols e 5 assistências realizadas por aqui. Né? No Tricolor de Aço ele deu assistência contra o Grêmio na Copa do Brasil. Fez gol contra o Grêmio também no Campeonato Brasileirão. Deu assistência contra o Fluminense, fez gol contra o Cruzeiro, fez assistência contra o CRB, gol contra o Atlético de Alagoinhas, isso pela Copa do Nordeste, e assistência também nesse jogo, e gol contra o Vitória. Além de um passe, gol contra o Atlético de Alagoinhas, tá? Então, essas são as participações em gols do Kaique, que foi titular por muito tempo, acabou ficando por banco também por muitas partidas, né, por algum tempo no Bahia, e voltou, né? Eu acho que essa partida contra o Cruzeiro, por exemplo, foi um start do que ele poderia voltar a entregar por aqui no Bahia. Interessante esse movimento do clube, que eu acho que mostra que é um emergency talent, né? Eu acho que o Renato Paiva falou muito sobre isso no Charla Podcast, e ele cita, né, o Kaique como um deles, como o Diego Rosa, como o Arthur Salles, mas claro que eu enxergo que o Kaique, desses jogadores que estavam aqui no Bahia, repito, que estavam aqui no Bahia, era um dos que tinha um patamar e um potencial maior de evolução e lapidação no Tricolor de Aço. Infelizmente viu a lesão. Agora que ele possa voltar recuperado e desempenhar um excelente futebol. Aumenta ainda mais o patamar de competitividade do Bahia nesse elenco tricolor. Infelizmente o Biel saiu e eu esperava que o Bahia pudesse trazer, por exemplo, o Thales Magno, que tá no Corinthians, é um jogador que pertence ao Grupo City, ao New York City, mas que nesse momento já tem tratativas próximas para ficar no Corinthians. Eu confesso que esperava um Santi Rodrigues, o Bahia poder tentar trazer ele para cá, mas infelizmente parece que não vai acontecer. O Botafogo quer contar com o jogador, está negociando com o atleta, o Santos também tem interesse em contratar o jogador. Então são assuntos que a gente pode discutir depois aqui no canal, mas eu acho que o Bahia poderia ser um pouco mais agressivo nesses movimentos de atletas, por exemplo, que já estão no grupo, estão no nosso ecossistema e que, na minha visão, poderiam ser úteis aqui. Mas é caso para outro assunto aqui no canal SBTV hoje, especificamente falando sobre o Kaique e movimentos no mercado. Então, Marcosito se despedindo, Biel também. Agora as chegadas aí de Kaique e o Nestor vestindo a 11 do Esquadrão de Aço, além da sondagem, né, da proposta do SCSK Moscou por Juba e situação do Iago Borduc. Esse foi o vídeo, se curtiu, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixa o like, é claro, no comentário sobre os temas abordados. Grande abraço, até a próxima e bora Bahia. Tamo junto, rapaziada.